Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 1 Timóteo 3,16. Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Bondoso Criador, nós não tentamos explicar, apenas cremos. Cremos na Sua palavra, que ela é real. O mundo pode procurar explicações e até maldiz a palavra, maldiz Deus, por não encontrar explicação satisfatória por suas mentes intelectuais, mas nós cremos. Estamos certos, Pai, de que esta palavra é real e é verdade. Ajuda-se o povo, orienta cada um de nós para falarmos as coisas corretas do Senhor. E o seu povo que tem uma audição própria para alcançar a profundidade da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu não posso explicar isto. Bem, lemos este versículo apenas porque o irmão Brana mostra na mensagem de que é um mistério, na verdade, mas é realidade. O mistério da piedade, que é aquele que manifestou em carne, foi justificado em espírito, crido no mundo, pregado aos gentios e recebido acima na glória. Então as pessoas podem ter diversas fé, porque acham que, como que ele foi recebido por quem na glória? Vocês vê? Então é um mistério, mas é verdade, é um mistério de um só Deus. Eu queria deixar para o final, mas quem sabe a gente repete isso. É simples demais. A mensagem Cristo é um mistério de Deus revelado, 390. Irmão Brana diz, nos dias de Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, eles os tinham cegado. Eles disseram, os sacerdotes, tinham cegado o povo. Eles disseram, ora, tu até te fazes a ti mesmo Deus? Eu gosto da mensagem do profeta, por isso eu prefiro a mensagem do irmão Brana do que a mensagem de um teólogo. Teólogo que andou com o irmão Brana, não importa, eu prefiro a mensagem do irmão Brana. Simples, para poder explicar
tu te fazes igual a Deus. A irmã Brana diz, ele não só era igual a Deus, ele era o próprio Deus. Os dualistas dizem que nós somos unicistas, mas o irmão Brana era assim. Por isso o irmão Brana foi considerado como unicista e confundido com os unicistas pela fé que o irmão Brana tinha num só Deus. Mas esta era a fé correta. Ele não era unicista, ele pregava contra a unicidade, que cria só em Jesus. E ele explicou como você pode crer só em Jesus, sendo que ele tem um Pai. Então, o Pai é o Espírito que está dentro dele. Os denominacionais partiram Deus e fizeram 3 pessoas. O Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. Quando se você for ver na Bíblia, o Pai e o Espírito Santo é uma coisa só. Deus é Espírito. Se Ele é Espírito, Ele é Espírito Santo. Maria ficou grávida do Espírito Santo. Se ela ficou grávida do Espírito Santo, o Espírito Santo é Pai. Então, não tem como errar. É apenas a pessoa perceber que o Espírito Santo estava encarnado, materializado em Jesus. Foi por isso que Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é informe. Você não pode ver um Espírito. O próprio Jesus mostrou para eles quando ressuscitou e apareceu para eles, e eles pensavam ver o Espírito. O irmão Brana esclarece isso para nós também. O que Jesus falou para eles, o Espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Havia uma revelação clara da deidade. Deidade quer dizer Deus, o único Deus. Por isso, quando se fala em Deus, a própria palavra Deus, você sabe que é um objeto de adoração. Deus é Elohim. Aí a gente fala Deus porque as nossas traduções está Deus. Mas Deus é um objeto e Deus não é objeto. Deus é a única pessoa. Então ele não é um objeto, ele é a única pessoa da divindade. Contudo, fala-se em adoração. Você pode adorar seu carro, adorar sua casa, adorar seu filho, mas Deus é o único que deve ser adorado, porque Ele é Elohim. Ao Senhor Elohim, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então nós sabemos que é apenas um Deus. A gente não tenta nem explicar este versículo. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que manifestou em carne. Quer dizer, quem manifestou em carne, a gente tem as nossas explicações bíblicas. Deus manifestou em carne. Você vai a qualquer crente, ele diz, o Filho manifestou em carne. Não existe isso na Bíblia, do Filho manifestar em carne. Porque Deus manifestou em carne e Deus era Filho. Aí ele se tornou Filho. Antes de manifestar em carne, ele era Pai. Ele é Espírito. Mas quando Deus manifestou em carne, o próprio Deus manifestou em carne, aí ele era Filho. Ele era um corpo. O corpo daquele Espírito invisível. Daquele Deus imortal, invisível, como Paulo diz, que ele habita numa luz inacessível, é uma luz onde ninguém pode entrar, pode chegar, e ele somente pode ser visto no Filho. Então esta é a causa de nós termos a verdadeira revelação do nome Jesus Cristo e do novo nome Brana, e que o novo nome Brana não expulsa o nome de Jesus Cristo. O problema daqueles que
são batizados em nome de William Branham, por isso tem uma fé errada. Desde o tempo do irmão Branham, que o irmão Branham foi contra, mas aquela denominação continuou. Mas o irmão Branham foi contra aquilo, porque estava errado. Porque nós vamos encontrar, você diz, eu verei Jesus. Aí alguém fica preocupado, diz, não, eu vou ver a Branham. Não, eu vou ver Jesus. Vou ver Jesus. O que é Branham? É a manifestação de Jesus Cristo na terra. Verei William Branham? Verei William Branham. Mas não era a manifestação de Deus, sim, a manifestação de Deus na terra. Mas quando Deus se fez carne, ele veio por obra do Espírito Santo. Esta é a diferença que você tem que ver entre o nome e o novo nome, entre Jesus e Branham. Porque Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo. William Branham veio pelo sexo. Então verei eu a Jesus? Sim. Primeiro quero ver meu Salvador, o hino está errado? Não. Primeiro quero ver meu Salvador. Mas no último dia, quando ele manifesta, é Jesus? Não. Porque Jesus está dentro. Você vê, é o de fora. A manifestação é o corpo. Você verá que não é o Espírito. Quando você fala, o Espírito manifestou, ele tem que ter um corpo, senão ele não manifesta. Para o Espírito manifestar, até para o Espírito manifestar no mundo, ele tem que ter um corpo. E para manifestar entre o povo de Deus, tem que ter um corpo. Então Deus teve que ter um corpo para poder manifestar. Cada vez que houve uma manifestação, você vai ver Deus e Satanás, desde o princípio. Você vê Deus e Satanás. Porque tem operado desde o Gênesis até o Apocalipse. Você vê Deus operando ali no Gênesis. Deus está representado na pessoa de Adão. Mas você vê que Satanás está representado na serpente. E depois da união da serpente mais a Eva, que ela comeu do fruto, que isso é um adultério. Comer do fruto não é comer de pera, maçã, albaricoque, como nós já explicamos quinta-feira, mas é sexual. Ela comeu do fruto, se engravidou, aí também Eva tinha um fruto no seu ventre. Um fruto da serpente ela tinha. E logo ela deu também a comer o seu marido, e a Bíblia é tão clara que diz, e ele comeu com ela. Então uma vez ela estava só, porque ela estava com a serpente. A outra vez ela estava mais o marido. E aí veio Abel. Caim, a semente da serpente. Abel, a semente de Deus. Então, de toda forma, você vê a representação de Deus e Satanás. Você vai ver Deus também em Sete, e você vai ver Satanás em Caim. E assim você vai, por toda a Bíblia, você vai ver Deus, Jesus Cristo, e vai ver Satanás, Judas Iscariotes. Você vai ver nas eras Deus, o Espírito Santo, e Satanás, o espírito do anticristo. E assim como Deus, o Espírito Santo, se materializa, vem em homens, assim também o espírito do anticristo veio operando em homens, trazendo falsas crenças, falsas doutrinas durante todo esse tempo. Bom, isso eu estou explicando. Eu quero ver aquilo que eu não posso explicar, aquilo que eu não dou conta de explicar. E eu creio, sem dúvida, que Deus é verdadeiro. Eu creio, sem dúvida, de que é certa esta Bíblia, ela é verdade. Estou falando isso para vocês porque eu já ouvi alguns teólogos e eles então, por não ter explicação para uma coisa, eles dizem, Jeová errou.
O homem é muito abiúdo. Pensa bem, a condição de um mortal dizer que Deus errou. Por ele não entender a palavra. Porque Deus tem uma lei em si que não podia casar senão dentro do parentesco. Não podia casar irmão com irmã. Deus era contra, e sempre foi esta lei, contra certos relacionamentos, como nós temos na Bíblia, do sogro e a nora. Nós temos isso daí na Bíblia, Judá e Tamar. Agora, Deus é contra tudo isto e eu não posso explicar. Porque, através de um ato deste, nós temos certos homens na genealogia. E vieram desses atos. Então, isso é o que eu não posso explicar. Eu não posso explicar isso. Deus disse que tinha que casar gente da própria nação. Judeu casava com judeus. Não podia misturar com outra nação. Porque Moisés casou. E Deus admitiu. É nisto que o teólogo incrédulo, ele chega ao ponto, como Deus falou e deixou a coisa correr ao contrário. Abraão e Sara eram irmãos. Já existia uma lei, ainda que naquele tempo, não, estou dizendo uma lei em Deus, já existia uma lei de que não podia casar irmão com irmã. Isso é em Deus. Moisés depois escreveu, mostrou isso na lei para o povo. Mas aquilo já existia. E vemos Abraão casando com a Sarai, sua irmã. E aí a pessoa, eu não posso explicar. Eu não vou dizer, Deus errou? Não. Aí nós sabemos através dos tipos, das sombras que nós estudamos na Bíblia, nós sabemos o porquê aquilo teve que acontecer. Você sabe, mas são coisas que se perguntar, bom, está escrito que não pode, por quê? Bom, eu não posso explicar isto. Mas eu posso explicar outra coisa. Eu posso explicar que Deus estava representado em Abraão. E ali estava também a esposa representada em Sara. Isso eu posso explicar. Mas se não pode casar irmão com irmã, e naquele tempo casou, ao ponto de Abraão ir para o Egito, e ele olhou para Sarai, né? E ela era uma mulher de 60 anos, 65 anos, e ela era muito bonita. E ele já tratou com ela, na terra que nós formos, você diga que eu sou seu irmão, e eu direi que você é minha irmã. Estava falando certo? Estava. Mas eles eram casados. Mas por que ele estava falando assim? Porque ele temeu morrer. Porque o povo daquela terra, se via que a moça era bonita, o rei levava aquela moça para si. Agora, levar uma mulher de 65 anos, tinha que ser bonita mesmo, hein? E parecer virgem, com 65 anos. Aí Moisés falou para ela, me perdoe, Abraão falou para ela. Você sabe que os homens desta terra não temem a Deus. Então você diga que eu sou seu irmão. E passou por aquilo. Mas Deus não deixou passar. Você sabe que isso aconteceu no Egito, aconteceu em Gerar, entre os filisteus. E Deus não deixou passar. Deus foi lá, pesou a mão sobre o reino inteiro, porque o homem estava com a mulher de Abraão. Mas Abraão disse que ela é irmã dele.
Mas não era, certo? Não era. Era casado agora. Então veio toda a praga sobre um reino, porque Abraão mentiu. Então você vai tomar na Bíblia o tipo de homens bons que nós respeitamos e que eles tiveram seus fracassos, suas falhas. E Deus os perdoou e os abençoou. O incrédulo diz: Deus prometeu livrar e não livrou eles desses casamentos. Mas esse é o incrédulo. É aquele que estuda e não dá valor à palavra. É provável que não entende nada destes tipos da Bíblia, que é tão simples, e que qualquer homem aí do mundo, estudioso, sabe que existe esses tipos, estas sombras, estes símbolos dentro da Bíblia. Mas eles tropeçam para a sua própria perdição. Eu tomei aqui uma parte do irmão Brana para poder ler para você, enquanto a gente pensa desse outro lado, que a gente não tem como explicar. Como que eu explicaria que Salomão é filho de Batseba, e Batseba era mulher de Urias? Urias era como um general do lado de Davi. E como que pode? Agora, Salomão via daquela mulher, enquanto Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não sei explicar, mas eu creio. Davi, agora vai você fazer uma desordem dessa para você ver. Deus estava naquilo e eu não falo contra aquilo. Se eu não sei explicar, eu calo a boca, admito. Está na Bíblia? Está. O que aconteceu, Urias mandou colocar, porque ele tinha visto. É quando a mulher não se prepara, a mulher toma banho de qualquer jeito. E Batseba, foi tomar banho com a janela aberta. E Davi não foi na guerra. Davi mandou os soldados para a guerra e ele ficou no palácio, andando no palácio. E bateu o olho distante, bateu o olho numa casa e uma mulher se banhando. Então, agora, outro lado, Davi, um homem que tinha 500 mulheres, ainda foi olhar para a mulher do outro. Você sabe explicar isso? Ele tinha 500 mulheres. Nenhuma daquelas mulheres podia ter outro homem. Porque ele é um tipo de Cristo, que é Cristo sozinho, e nós todos somos membros deste corpo de Cristo, formando um corpo, e ele só é o cabeça. Por isso Deus não aceita um cabeça denominacional, assim como Davi também não podia ter outro homem tomando conta das mulheres dele. Ele era o que tinha 500, Cristo é o que tem milhares de membros, mas estes membros só têm um Cristo. Só tem um Cristo. É isto que cada um de nós temos entendido pela Bíblia. É fácil para poder ter essa explicação. Mas por que Davi fez aquilo? Pôs o marido dela na frente da batalha. Por quê? Ele não podia possuir aquela mulher, porque ela era casada. Ele sabia da lei, que ele não podia possuir uma mulher casada. Um homem que dorme, deita com uma mulher que tem marido, ele é um morto para Deus. Para não explicar mais alguma coisa que o irmão Brana disse, que tem gente que pega do lado errado. Mas ele é um morto para Deus. E Davi sabia disso. Então o que Davi preparou? Na guerra. Já mandou uma carta para entregar lá para o general. E aí vai ser o soldado entregar para o general uma carta
que naquela carta estava mostrando a morte dele. Coloque Urias na frente da batalha. Todo mundo que vai na frente da batalha morre. Os lá do meio estão salvando, lá no fundo está salvando. Mas aqueles que ficam na frente, vão morrer mesmo. Que Davi fez, mandou fazer isso. Por isso, quando ele fez o Salmo 51, ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Purifica-me do meu pecado. Pequei contra ti somente, e fiz mal aos teus olhos. Ele sabia de tudo isso, mas foi depois que ele foi fazer o Salmo 51. Se ele não tivesse essa queda, nós não tínhamos o Salmo 51. Mas quando ele teve essa queda, que o marido dela morreu, aí ele podia ficar com ela. Aí ele ficou com Batseba. Aí o menino que ela teve daquele ato errado com Davi, morreu. Mas logo ela teve outro filho, e este era Salomão. E Salomão, agora com 1000 mulheres, mostrando Cristo no reinado milenial, que nós somos milhões de pessoas e nós temos um Cristo. Tudo está claro, mas esse outro lado não tem jeito de explicar. Como vou explicar Davi, um homem segundo o coração de Deus, mandar colocar o marido da mulher na frente da batalha para ele morrer, para ela ficar viúva, para ele poder ficar com a mulher dele? Porque não podia ficar com mulher que tinha marido. A gente não sabe, explica. Deus estava naquilo. Tem hora que você vai, pensa bem, 500 mulheres, não tinha uma que tinha um ventre com um óvulo fértil para produzir um rei. Certo? 500 mulheres Davi tinha, mas não tinha uma que era fértil para produzir um rei. Podia produzir qualquer tipo de filho, mas Deus não queria apenas um filho, Deus queria um rei. E um rei não poderia vir através de Batseba e Urias, seu marido. O rei tem que vir através de um rei, de um reinado. Mas o único ventre que tinha era o ventre de Batseba. E não adianta lutar contra, a gente não sabe explicar. Mas tudo isso aconteceu, Deus viu aquilo, Deus estava naquilo. O que eu não posso explicar, eu creio. Eu não posso explicar isto, mas eu creio nisto, certo? Então a gente vê assim, se não tivesse aquela queda, não tinha o Salmo 51. Se você vai no Salmo 51, é a minha miséria, a sua miséria. Davi estava expressando a dele para mostrar que nós somos culpados, como ele também. Aquilo estava mostrando o nosso lugar, nossa posição, como humanos, que não adianta falar do outro, que nós estamos debaixo da mesma condenação. Então, quando você vê um irmão em erro, uma irmã em erro, o que você tem que fazer não é tocar a trombeta, é pedir misericórdia, é orar a Deus por eles. Vamos lá no casamento de Sansão. Você toma Sansão, aquele grande homem forte, o homem que vencia reinos, o homem que brigava, que tinha poder. Olha um lado, ele tinha que mentir para Dalila. Você pode explicar isso? Eu não posso. Ele tinha que mentir para Dalila. Quando ele falou a verdade para Dalila, ele acabou pagando o preço. Mas cada vez que ele mentiu para Dalila, se você me amarrar com cordas, com isso, com aquilo, e amarrava ele fazia uma festa, logo soltava de tudo aquilo. Ele estava mentindo para Dalila. Mas um dia eu creio que Dalila aproximou bem, diz: meu amor,
Isso aí é a hora que você cai. Então você não escutou lugar nenhum, meu amor, meu bem, minha querida, meu querido. E aí vem, dorme, neném, dorme bem, dorme. E fala com ele. Você conta para mim. Você só vive mentindo para mim, fala a verdade para mim. Ele abriu o coração. Quando ele abriu o coração para Dalila, ele errou. Ele deu o seu poder para Deus e o coração para Dalila. Você deve dar seu coração para Deus. Porque aí Deus vai te dar força no poder que você precisa exercer. E enquanto ele falou a verdade para Dalila, eu sou nazireu. Se cortar meu cabelo, eu perco o poder. Aí ele falou a verdade. Você sabe explicar isso? Quando ele falou a verdade, Deus o abandonou. Quando ele disse a verdade, e Dalila disse, Sansão, aí vem os filisteus. Ele levantou e disse, me livrarei mais essa vez. Estava sem força, sem poder. Então tem coisa que você não sabe explicar. Se a Bíblia mostra que o crente tem que casar com o crente. Agora você me pega, Sansão casou com uma filisteia. Não tinha nada a ver com Deus. Os pais de Sansão lutaram com ele e disseram, meu filho, não há mulher aqui em Israel para você casar? Como é que você vai tomar uma mulher estranha? A Bíblia diz assim, os pais de Sansão não sabiam que aquilo vinha do Senhor. Você entende isso? Você pode explicar isso? Se Deus tem uma lei que não pode casar com gente de outra nação, agora Deus estava naquele casamento. E você não pode mexer. Foi por Deus, porque Deus queria acabar com os filisteus. E ele tinha que unir com uma filisteia para depois acabar com os filisteus. Lá no grande templo, morreu com os filisteus. Pagou o preço. Ele pagou o preço do seu casamento. Aquilo era do Senhor. Essas partes que eu estou te dizendo, eu não sei explicar isto. Eu não posso explicar isto. Agora, este daqui também, que o irmão Brana fala de Moisés. Coríntios, livro de correção, parágrafo 66 em diante. Então, no deserto é um tipo formoso, e eu devo encerrar. Este tipo formoso, quando havia uma pedra, e esta pedra era Cristo. E o povo estava perecendo por falta de água, e eles mereciam isto, eles mereciam morrer. Eles mereciam perecer por falta de água, diz o profeta. Eles mereciam morrer, porque eles tinham murmurado. Eles tinham reclamado, havia uma pedra no meio deles. E eles não tinham revelação daquela pedra. Havia uma pedra, uma rocha. E que Deus disse para Moisés, fere a rocha. Aí a rocha deu água, a pedra deu água. Matou a sede daquele grupo de gente que saiu do Egito, mas não tinha verdadeira fé. Como muitos de nós saímos das denominações, mas não alcançamos a verdadeira fé na mensagem. Largaram de trindade, largaram de unicidade e foram ao dualismo. Diz que creem na deidade de um só Deus e logo em seguida não sabem crer neste Deus da forma correta. E saíram das denominações. Todos que vocês vê que diz que creu no profeta, saiu das denominações. Como Israel saiu do Egito,
mas são murmuradores. Nós não temos o poder que precisamos, é murmurar. Nós não temos a revelação dos 7 trovões, é murmurar. Deus não revelou o 7º selo, é murmurar. Aquilo estava tudo no meio deles, estava revelado, está revelado no meio da igreja, está revelado para os Estados Unidos, está revelado para o Brasil. Você tem as mensagens que provam que os trovões foram revelados. William Branham diz, agora que Apocalipse 10 está revelado. Apocalipse 10 são os trovões. O desejar de Deus 341. Agora que Apocalipse 10 está revelado, as pessoas não conseguem, não tem aquela verdadeira revelação, murmura. Quando você murmura, não é contra o profeta. Quando eles falaram contra Moisés, não era contra Moisés, era contra Deus. Quando você murmura que Brana não revelou os 7 selos, o 7º selo, 7 trovões, visão da tenda, você está falando direto contra Deus, não é contra um homem. Porque isso é problema de Deus, de revelar, é Ele que diz que faria isso e Ele o fez. A irmã Brana diz, eles tinham reclamado, eles não eram crentes no princípio. Eles não eram senão crentes intelectuais. É que muitos crentes vêm para a mensagem, sabem a mensagem de cor, pregam a mensagem de cor, pulam e gritam com a mensagem de cor, com os versículos da Bíblia de cor. São intelectuais, eles não têm a revelação que o Cordeiro saiu do trono, eles não têm a revelação que Jesus Cristo veio e o 7º anjo estava na terra no tempo da sua vinda, como João esteve no tempo da vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda. Eles não têm revelação, mas são crentes intelectuais, pregadores intelectuais, e um povo intelectual ao lado de um pregador intelectual ovaciona esse pregador com suas palavras mentirosas de que Deus não tem novo nome, quando Deus tem. Quando ele diz que revelaria estas coisas nos dias da voz do 7º anjo, tem um grupo de ministros para dizer, não, ele vai fazer isso ainda no futuro, quando isso já aconteceu. Quando William Branham diz, os trovões já foram revelados. Nos 7 selos, disso se tratavam os trovões. Perguntas e respostas, número 478, o desvelar de Deus, 273 a 278. Laodiceia, 38. Está tudo revelado. Os trovões, Branham falou, mas os intelectuais, ao que a mensagem tem produzido, como a mensagem de Moisés produziu aquele monte de intelectuais durante o deserto, a mensagem de William Branham produziu esse monte de intelectuais nesse deserto de 40 anos da revelação dos selos até 2000, 2003. É um monte de incrédulos, intelectuais, sábios, inteligentes, mas você tem que ir na Bíblia e escutar Jesus falar, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nunca aos intelectuais. Eles não tinham feito. O sobrenatural tinha sido feito e uma mista multidão saiu. O que produz o sobrenatural é isso. Não produz crente genuíno. O sobrenatural, o poder de Deus para fazer coisas, para abrir o mar vermelho, para trazer carne para eles, para ferir a rocha, o poder de Deus para esse tipo de gente, quando tem uma multidão mista, é o que acontece. O poder sobrenatural tinha feito para eles uma mista multidão saiu. Ele é uma multidão misturada. Não é só genuíno, é genuíno e falso. Não é só crente, é crente hipócrita. Em todo esse tempo, isso tem acontecido. Eles não foram convertidos em seus corações. Eles ficaram na igreja, eles ficaram em Israel, eles ficaram 40 anos andando no deserto e não se converteram.
Eles andam com o profeta 40 anos, com a mensagem do profeta debaixo do braço, em suas pastinhas 007 e assim por diante, e dizendo: eu creio nisso, e não converteram, porque os 7 trovões, estas revelações dos 7 trovões, conforme Laodiceia 38, é que converte os corações dos filhos aos pais. São estas revelações. Então eles não são revelados, então eles são intelectuais, crentes intelectuais, gente boa, igreja boa, intelectual, pastor intelectual, igreja intelectual. Agora, eu não estou enganado de que no nosso tempo só tem gente crente, não. Outra vez, uma multidão mista. Uma multidão mista na primeira e segunda etapa, uma multidão mista na terceira etapa. Eu não estou enganado, não sou inocente nisso daqui. Não, é tudo santinho. Não, multidão mista. Sempre houve uma multidão mista. O ministério de Jesus foi um ministério misto. Tinha discípulo certo e tinha o demônio chamado Judas ali no meio. Nas eras da igreja aconteceu a mesma coisa. Vem um mensageiro, mas vem os falsos ali. No tempo de Brana foi a mesma coisa. Não era só Brana o verdadeiro, tinha os falsos também. Mas o ministério de irmão Brana todo era verdadeiro nos Estados Unidos. Não era todo verdadeiro. O ministério com coisas sobrenaturais traz uma multidão mista, que crê e crê em parte, crê e é hipócrita, fingidos. Eles não foram convertidos. Se você escuta a mensagem a vida inteira, não crê que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, como o profeta diz, nos selos. Você tem que ver a mensagem nos selos. Ele pregou que ele tinha que fazer isso. E o irmão Brana não pregou muito mais isso, porque ele não podia pregar. Deus disse para ele não falar para ninguém. Então ele só foi pregando e deixando aquelas partes para trás, que tinha que chegar futuramente a algum ministério para poder ajuntar aquelas partes que foram deixadas, aqueles cabos soltos. Como Deus tinha um ministério do 7º anjo para ajuntar os cabos soltos das eras. O Quirineu não pôde pregar, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais. Aí Deus trouxe Brana e ajuntou os cabos soltos, aquilo que eles não puderam falar em seu dia, e falou no seu dia. Mas quando William Branham veio pregar, aconteceu a mesma coisa. Quando ele veio revelar, aconteceu a mesma coisa. Deus permitiu ele revelar todas as coisas e logo não dizer todas as coisas. Escuta, eu tenho que ir encerrando, meu tempo já vai esgotando. 67 Coríntios, livro de correção. Havia somente 3 no grupo que conhecemos. Aí vai falar Moisés, Arão e Caleb. É Moisés, Josué e Caleb. Arão foi que errou também, como a irmã de Moisés errou. Certo? Arão foi outro, que era sacerdote. Ele errou como a irmã de Moisés errou. Escuta, Miriam mostrou seus pecados também, quando ela riu, porque Moisés casara com uma jovem negra. Agora, irmãos, se você olha assim, de um lado, quem estava certo? Miriam. O meu irmão Moisés pregou que não pode casar com gente de outra nação. Agora o meu irmão Moisés vem em casa com uma negra, uma da Etiópia. Aí Moisés casou com uma escurinha. Deus sabia que precisava aquilo acontecer para poder matar mais um pouco de gente incrédula, zelosa pela letra, mas sem revelação. As pessoas são zelosas pela letra, mas não têm zelo pela revelação do profeta. Mas pela letra são zelosos. Eu creio na mensagem, nós estamos imprimindo a mensagem, a voz do profeta. Nós estamos gravando a voz do profeta, não de outro homem, mas do profeta. Estamos ouvindo a voz do profeta. Mas como você faria ouvindo a voz de Moisés e ele casou com uma negra?
E o próprio Moisés tinha dito que não podia. E Deus permitiu que aquilo acontecesse, para mais gente dentro de Israel manifestar a multidão mista dentro de Israel, dentro da própria casa de Moisés. Miriam era irmã de Moisés, Arão era irmão de Moisés. Foi dentro da casa, é dentro da igreja que acontece. Deus falou contra? Falou. Mas e aquilo? Deus permitiu que aquilo passasse. Eu entendo, para mim eu entendo. Eu não posso explicar isso. Certo? Não posso explicar. Mas eu creio nisso. Eu creio como Deus fez. Eu creio como Moisés fez. Vê se Caleb e Josué falou: ô Moisés, você fez errado. Eles eram mais próximos, eles eram mais espirituais. Então o que eles fizeram? Ao invés de falar contra Moisés, mesmo vendo a coisa errada, então esse homem é profeta. Irmãos, aí você tem que ter revelação. Esse homem aí é profeta. Mas espera lá, ele está fazendo uma coisa que ele disse para não fazer. Eu não posso explicar isso. Mas eu creio nisso. Eu creio no que Moisés fez. Porque Deus permitiu que ele fizesse aquilo, mesmo contrariando a própria Escritura, a própria lei. Isso aqui parece que dá uma vazão para certos espíritos acontecer que Deus, irmãos, Deus não está escrevendo Bíblia mais não. Sabe por que Deus permitiu essas coisas lá atrás? Ele estava escrevendo Bíblia. Deus hoje não está escrevendo Bíblia mais não. Aí Paulo vem e diz: o crente com o incrédulo não pode se casar. Que unidade há, que união há entre o crente e o incrédulo, Cristo e Belial. Aí Paulo já está trazendo isso para o seu tempo, para o seu dia, porque aquilo que era tipo, que era lá atrás, agora é o antítipo, como dizem, não é? Agora que a coisa é real, é uma imagem perfeita. Aquilo aconteceu para você não fazer. Davi caiu para eu não cair. Cada um fez aquilo contrário para nós não fazermos, porque eles apenas eram tipo. Nós somos o cumprimento desse tipo. A perfeição, se você pudesse ver, nós não somos a sombra é a lei, a sombra é o Velho Testamento, nós somos o real. Hoje, nós não somos a sombra foi as eras. Nós somos o real, a imagem exata das coisas, a noiva é exata, a imagem exata é a noiva perfeita, a noiva palavra. A noiva, como o irmão Brana diz, que ela seria a palavra, conforme ela dava lugar para a palavra de Deus operar nela. Amém. É meu tempo, vai mesmo. O irmão Brana mostra que depois Moisés orou por ela, mas ela morreu logo ali na frente. 68, Coríntios, livro de correção. Não, irmão, o que Deus faz é perfeito. Nós não temos nada a ver de colocar nossas mentes nisto, apenas deixe isso da maneira que é. Deus fez isso, Deus disse isto, isso está estabelecido, apenas tome isto. Ou não sabe como, se eu pudesse explicar isto, então eu seria igual a Deus. Eu não posso explicar isto, eu apenas creio nisto. Eu não posso explicar isso. Como eu vou explicar o casamento de Sansão? Como eu vou explicar o casamento? E eu tenho outro aqui ainda, o casamento de Oséias. Leia o livro de Oséias. Deus mandou ele casar com uma prostituta, sendo que não podia. E eu não entendo isso, eu não posso explicar, mas eu creio. Tinha que produzir filhos que mostravam o caráter de Israel naquele dia. Ninguém tem que explicar isto,
porque isso está além dos nossos intelectos, isso está além da nossa inteligência, isto é Deus que faz, então não pode ser explicado. Eu apenas aceito isto pela fé e digo que isto é minha propriedade particular e eu creio nisto. Eu não posso explicar isto. Eu não posso explicar, encerrando, eu não posso explicar isto quando Deus diz para o sétimo, que nos dias da voz do sétimo anjo, a coisa seria revelada. Eu não posso explicar isso. Como que Deus diz que seria revelado e depois diz para ele não falar para ninguém? Ainda diz assim, não explique a ninguém. Como que vamos fazer com isso? Como que Deus pode usar um homem como esse aqui, ó, parado na brecha, 121, e ele disse, mas aquilo foram os homens do Velho Testamento, quando o irmão Branham estava querendo deixar a barba grande e ficar lá no mato, para ser um profeta, para parecer profeta, irmão. Aí Deus falou para ele, mas aquilo foram os profetas do Velho Testamento, você tem sido chamado para estar em um ofício muito mais alto do que eles. Um homem que teve um ofício mais alto do que o profeta, qualquer outro profeta. Um homem que teve uma mensagem que o próprio Jesus disse que seria maior do que a dele. São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Eu fico pensando como Deus, nesta era, no entardecer, como Deus pôde fazer isso. Eu não entendo, eu não tenho como explicar isso daqui. O profeta diz, eu não posso explicar isso. Como que Deus revelou tudo para o irmão Branham, não deixou o irmão Branham falar, e depois ter um ministério, eu estava pensando assim, um ministério inferior, para poder explicar o que um ministério superior. E logo você vai na Bíblia, Apocalipse, e você vai ver, quando João foi adorar o anjo, o que o anjo era Branham. Quando João foi adorar o anjo falou para ele, não faças isso, porque eu sou conservo teu. O anjo diz, eu sou igual a você. Conservo teu. Adore a Deus. Mas eu vejo o ministério de milagres, o ministério sobrenatural de William Branham pregando, revelando as coisas e depois deixar para um ministério que não conhece os corações, que não revela o que estava escondido, porque está tudo revelado pelo profeta, e deixar para um ministério desse poder fazer o que tem sido feito ou o que fará. Nenhum homem, isto é claro, não tem um homem como Branham, não tem José Branham, não tem Osmar, não tem Cacô Felipe, não tem. Qual outro? William. Não tem William Soto. Ninguém tem um ministério como William Branham. E Deus disse para ele não falar. E vem um outro ministério que não tem que fazer. Você sabe que o irmão José Branham não tem que fazer milagres para ser profeta. Ele tem que usar o que o pai dele falou quando ele era menino. Ele não tem que fazer milagre. Milagre quem fez foi o irmão Branham. Você sabe que esses outros pregadores, eu não tenho que fazer milagre. Cacô não tem que fazer milagre. Ele é contra até a Bíblia, contra Deus. Ele que é o Deus hoje, diz ele. Reverendo William Soto, não tem que fazer milagres aqui entre nós, para poder dizer, esse tem algo. Não, tudo já foi revelado, ninguém tem que fazer nada.
A única coisa que Deus tem é um homem que Ele tem para poder comer esse livrinho e falar o que o William Branham não podia falar. Quer dizer, um inferior falando, comendo o superior. Entendeu? Um de ministério inferior comendo o ministério superior, porque o livro já está revelado. Eu não li aqui para vocês. Deus disse que não tinha ninguém como ele. O próprio Jesus diz: esse ministério é maior que o meu. Jesus, em São João 14:12, diz que o ministério de William Branham, do sétimo anjo, daquele que cresce nele, era maior. E depois Deus deixar essa beiradinha para nós, do outro lado aqui dos Estados Unidos, para nós podermos pregar isto, temos que ser agradecidos. Não somos nada, não temos o que o William Branham teve de milagres, de sinais, de dons, não temos. Simplesmente sabemos uma coisa: por enquanto estamos comendo o livrinho. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que temos de nos alimentarmos da sua palavra e de muitas coisas que nós não sabemos nem explicar, mas nós cremos, Senhor. Cremos em tudo aquilo que a sua palavra diz, mesmo sem a gente saber explicar. Estamos crendo na mensagem do dia, a palavra da hora, que é o importante para nós. O que nos toca é a palavra do dia. Somos a revelação do mistério que estava escondido em Apocalipse 10, 8 a 11. Somos a revelação. Nós não somos mais o mistério, nós somos a revelação. Esse povo é a manifestação de Apocalipse 10, 8 a 11. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O dia já vem, faltoso e brilhante, a estrela d'alva já vai despontar. Espero Jesus que ouve triunfante, quando lá na glória meu nome chamar. Eu já faço parte da família Brana, Jesus Cristo é Brana e eu sou também. A família Brana é a luz do mundo e não se envergonha do nome que tem. Ele tem poder, Jesus o Leão. Foi um nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome Brana não há redenção. É um nome dado para ser raptado, é para revelação. Neste nome Brana há um sinal eterno, o nome Jesus foi um sinal também. E toda a família no céu e na terra se chamou Jesus no amanhecer. Mas há uma promessa, deu um novo nome, e ele foi dado no entardecer. Ele foi escrito numa pedra branca, e só o conhece quem o receber. Ele tem poder, Jesus o Leão. Foi um nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome Brana não há redenção. É um nome dado para ser raptado, é para revelação. É um nome dado para ser raptado, é para revelação.